Você já ouviu falar em ovário policístico? É um distúrbio que atinge cerca de 7% das brasileiras e muda o processo de ovulação na mulher, provocando a formação de cistos. O que muita gente desconhece é que essa síndrome é responsável também por casos de infertilidade. E é sobre isso que vamos falar agora aqui no nosso programa com o Dr. Marcos Bessa, ginecologista. Tudo bom, Dr. Marcos? Tudo bom. Bom, então vamos começar perguntando o que seria exatamente um ovário policístico. Bem, o ovário policístico, do ponto de vista do ultrassom, são vários pequenos cistos no ovário. Mais importante do que a presença desses pequenos cistos é o quadro clínico que a paciente apresenta. Então ela pode apresentar aumento de hormônios masculinos, logo mais pelos. Sim. Ela pode apresentar oleosidade na pele, cabelo mais oleoso, acne. Isso seriam sintomas de pele, vamos dizer assim. Ela pode apresentar aumento de peso, tendência a ganho de peso, porque as mulheres que têm ovário policístico, em geral, também têm intolerância à glicose, um grupo delas. Então há dificuldade, há uma tendência a se tornar diabética. E ela pode principalmente ter ciclos menstruais irregulares e dificuldades para engravidar quando desejar. Um termo que é importante colocar quando se fala de ovário policístico é síndrome metabólica. A síndrome metabólica é um quadro muito mais amplo do que o ovário micropolicístico, mas que tem também o ovário policístico dentro. O que acarreta isso, doutor Marcos? É uma tendência genética, mas também hábitos de vida podem levar uma paciente que não tem ovário policístico a ter dificuldade de ovular e o ovário se apresentar micropolicístico. Por exemplo, vamos imaginar uma menina adolescente que começa a ter alta ingestão de carboidrato, começa a ficar gordinha. Isso vai interferir no aumento do colesterol, que aumenta o hormônio masculino e que não deixa ela ovular. A coisa se retroalimenta, né, doutor Vira um Marcos? ciclo vicioso. Doutor Marcos, você falou adolescente. Quando eu era mais jovem, eu tive ovário micropolicístico, né, como falavam. Mas hoje não. Existe uma idade X para acontecer essa síndrome? Na verdade, os ovários micropolicísticos eles são mais frequentes em adolescentes e mulheres em idade reprodutiva. Sim. Ou seja, dos 16 anos até os 35 anos. Após os 35 anos, a tendência é que esse quadro melhore, né? Então não há o predomínio nessa faixa etária. E é importante dizer que quando a gente fala de faixa etária, e se você pensar em síndrome metabólica, aquela adolescente que tem ciclos irregulares se tornará, se o ovário policístico persistir, uma mulher com dificuldade para engravidar, Sim. com sangramentos anormais persistindo, e uma mulher adulta e em pós-menopausa com maior risco de câncer de mama e de endométrio. Ou seja, o evento síndrome metabólica, que está também abrangendo o ovário policístico, ele compromete a mulher em todas as faixas etárias. O que muda é a forma de apresentação. Doutor Marcos, mulheres em idade fértil que queiram engravidar devem se preocupar caso tenham ovários policísticos, né? Aquela mulher que faz ultrassom e tem ovário micropolicístico, que apresenta ciclos irregulares, passa 3, 4 meses sem o fluxo vir. Essa mulher, ela provavelmente tem os ovários micropolicísticos a ultrassom e tem sintomas clínicos, quadro clínico de ovário micropolicístico. Muito provavelmente ela vai precisar usar drogas indutoras de ovulação, que é o tratamento tradicional para a mulher que tem ovário micropolicístico e deseja engravidar, faz uso dos indutores de ovulação. Mas ela pode ainda assim engravidar naturalmente. Pode. E mais difícil. É interessante a sua colocação, porque algumas mulheres, principalmente adolescentes que têm vida sexual ativa, têm ovários micropolicísticos, às vezes ouvem do ginecologista que elas vão ter dificuldade de engravidar e não se preocupam com fazer contracepção e se surpreendem grávidas eventualmente. Então assim, o ovário micropolicístico ele dificulta a ocorrência da gravidez, mas ele não é um contraceptivo, ele não está lhe Sim. protegendo de gravidez. Um dos tratamentos também é com anticoncepcional, correto? Isso. Vamos dizer que o tripé do tratamento do ovário micropolicístico para as mulheres que não querem engravidar seria a pílula anticoncepcional, porque ela vai conseguir controlar os microcistos, o uso da metformina, que é uma droga usada para diabetes e vai controlar a glicose e facilitar o controle do ovário policístico, e o uso da espironolactona, que é um diurético que controla os efeitos do hormônio masculino. Ou seja, tem tratamento, né, doutor Tem tratamento Marcos? e tem controle, mas, acima de tudo, hábitos de vida fazem muita diferença.
Doutor Marcos, muito obrigada pelas suas informações aqui pra gente. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Prazer.